Fala galera, beleza? Tudo bem? Carlos aqui na área, falando aí sobre mais um programinha que estamos gravando para você, o Leituras do mês passado. E nesse mês de fevereiro vamos falar sobre as leituras de janeiro, as melhores leituras que a galera teve ao longo do mês de janeiro. Escolhemos uma leitura a cada um e vamos mostrar para vocês quais foram as melhores leituras que nós tivemos. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte, compartilha e ative o sininho para receber mais recomendações como essa. Mas antes de começar as resenhas da galera, entra aí a vinheta. Toca a vinheta, Simone. Nos vemos aí ao final desse programa. Valeu, galera. Até mais. Fala galera, beleza? André por aqui para falar da melhor leitura de janeiro. Uma tarefa sempre difícil, mas vamos lá. Para mim, a melhor ou uma das melhores leituras do mês foi essa, Upgrade Soul, uma HQ que ainda não chegou no Brasil. Isso aqui eu peguei na Amazon importada por um precinho bem bacana, na época ali, no finalzinho de dezembro, faixa de acho que R$ 49,90, se não me engano, eu paguei nela, com um tratamento excepcional da editora Unipress. Então, pessoal, essa obra de Ezra Clayton Daniels, que ainda não é tão conhecido por aqui, a não ser pelos episódios que ele roteirizou, dirigiu e produziu na Patrulha do Destino, e mais uma série que agora não me lembro o nome, na Amazon. Essa obra ela trata sobre clonagem. Então a gente vai ter a história de um casal comemorando seu 45º aniversário juntos, que aceitam participar de um experimento que promete ali o rejuvenescimento, né, dessas pessoas que entram nesse programa. A questão, pessoal, é que aqui a gente vai ter, além dessa ficção científica, também uma drama familiar bastante complexa, diálogos bastante longos e cenas aqui bastante comoventes, e é uma HQ muito sensível, né, que busca dentro dos diálogos elaborar questões muito maiores, né? A obra parece ser pela sua sinopse, né, algo com um impacto muito grandioso, mas não trata muito dessa questão familiar. E aqui o Ezra Clayton Daniels, que tanto escreve quanto desenha, ilustra muito bem toda essa questão e nos faz imersos aqui nessa trama que é de muita sensibilidade. Então a gente vai ter toda essa trajetória desse casal, das pessoas que estão em volta deles, né, buscando ver se essa possibilidade do rejuvenescimento é possível e como que ela pode se dar dentro do mundo real. E tem mais uma série de surpresas aqui que a HQ traz, como por exemplo o fato deles terem que, vamos dizer assim, conviver com esses duplos clonados que nada se parecem com eles. Então fica aqui a minha recomendação: se você curte HQs importadas, essa é uma ótima opção. E se você curte, mas tem dificuldade de ler inglês, tem também vários meios, né, se é que você me entende, para conseguir dar uma olhada nesse material. Já essa HQ já virou até um post lá no Master Nerd, falando a respeito de obras que ainda não chegaram por aqui, mas que deveriam. Então, se você curte o tema, gosta de ler em inglês, né, vale muito a pena essa recomendação. É isso aí, pessoal. Valeu e continue acompanhando aqui as indicações dos nossos membros do Yellow. Valeu, curta, compartilhe e siga a gente. Tá show, pessoal? Fala galera, beleza? Carlos aqui para falar da minha melhor leitura. É difícil definir melhores leituras no mês de janeiro, pois eu tive um mês aí sensacional, mas eu fico com o Angola Janga de Marcelo de Salete e pela editora Veneta, pois foi um quadrinho que eu demorei muito tempo para conseguir ler, não por falta de vontade, mas porque outras coisas foram surgindo, e me arrependo amargamente, porque isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é um quadrinho sensacional. Não à toa ganhou aí quase todos os prêmios possíveis e é considerado um grande marco para o nosso país. Em Angola Janga, Marcelo de Salete traz a história de Zumbi dos Palmares e como ele lutou para libertar os seus escravos e proteger o seu povo. Zumbi dos Palmares hoje é considerado um grande ícone, mas naquela época já era tratado acima da média, pois criou e ajudou a ambientes e pessoas a fugirem da escravidão dentro da sua pequena Angola. Aqui, onde de Salete trabalha um estudo profundo sobre
como a escravidão e como seus agentes atuavam, através de uma arte aqui, ó, se vocês observarem, sensacional mesmo, o quadrinho é muito bonito, está tudo aqui, desde os agentes que ajudaram a derrubar Zumbi dos Palmares, os acordos que foram feitos para destruir a pequena Angola, e como tudo isso refletiu na cultura e no momento histórico que o país vivia. Em Angola Jungle, Marcelo de Salete trabalha todas essas narrativas de forma muito coesa, mostrando como a história é importante ser lembrada. Aqui nós temos a libertação de alguns negros e como eles conseguiram criar uma comunidade chamada Angola Jungle, dentro de uma floresta, onde foi muito difícil o acesso por diversas outras pessoas, e mostrando também que o próprio Zumbi dos Palmares tinha inimigos dentro dos próprios negros. E aqui ainda trabalha a questão de traições e como que a República tentou destruir a pequena Angola. Então, a minha recomendação de quadrinho de melhor leitura de janeiro fica por Angola Jungle, de Marcelo de Salete, que é um quadrinho que me representou muito e eu adorei essa leitura. Espero que quem leu, quem goste de cultura e também quem goste da história do Brasil, certeza que vai se amarrar nesse quadrinho. Então, fica aí a minha dica para vocês e nos vemos no próximo mês com leituras do mês passado, beleza? Valeu, galera! E chegou a hora da gente contar para vocês as melhores leituras do mês de janeiro aqui no Yellow. Eu vou fazer o melhor possível para tentar te contar o quanto eu gostei e por que eu quero que você leia, tá? Publicado pela editora Mino, O Condado de Essex é uma história em quadrinhos escrita e ilustrada por Jeff Lemire. A história se passa em um pequeno vilarejo rural na província de Ontário, no Canadá. A história é contada através dos olhos de um grupo de personagens locais, cada um com a sua própria personalidade e história. Lemire consegue criar uma atmosfera única e tensa que prende a atenção do leitor desde as primeiras páginas. Lendo suas histórias, eu sempre fico pensando se Jeff Lemire é um homem assombrado. Não digo isso no sentido melodramático ou sobrenatural, eu me refiro mais a uma condição mais séria, comum entre vários grandes contadores de histórias. Mas, voltando ao Condado de Essex, a trama é completa e intrigante, com vários giros e reviravoltas, e isso mantém o leitor grudado na história até o final. O desenrolar dos acontecimentos é muito bem escrito e construído. A facilidade com que Condado Essex flui do passado para o presente, então para o futuro e daí para a fantasia, mostra o tipo de maestria que a maioria dos quadrinistas permanece incapaz de ter, mesmo depois de uma vida inteira de trabalho. Em resumo, o Condado de Essex é uma história em quadrinhos incrível, intrigante, escrita e ilustrada por Jeff Lemire, com uma trama complexa e personagens cativantes. Essa é uma leitura obrigatória para os fãs de quadrinhos de suspense e dramas familiares. A história se passa em um pequeno vilarejo rural na província de Ontário, no Canadá, onde a vida é simples e pacata. No entanto, a chegada de um estranho personagem muda completamente a dinâmica do vilarejo e traz consigo um mistério sombrio e assustador. Você em algum momento já ouviu o termo "esse aqui já nasceu um clássico"? Pois é, Condado Essex é um daqueles quadrinhos, um compilado de 3 histórias independentes, mas que de alguma forma se entrelaçam, principalmente por contarem os dramas de pessoas que têm um lugar em comum, o Condado Essex. Mas isso seria reduzir demais a história. É quase uma biografia do local. É possível sentir exatamente o espírito daquela sociedade e como as coisas aconteciam nas diferentes timelines da trama. De uma forma tão natural que às vezes te pega distraído e você pensa que talvez estivesse acompanhando a realidade. Certamente essa é uma das maiores qualidades do Jeff Lemire, apresentar a realidade dentro dos quadrinhos. A história é contada através dos olhos de um grupo de personagens locais, cada um com a sua própria personalidade e história. Lemire consegue criar uma atmosfera única e tensa que prende a atenção do leitor desde as primeiras páginas. Suas ilustrações são incríveis e o estilo único transforma em um quadrinho totalmente atmosférico. Na primeira das histórias, que se chama Contos da Fazenda, somos apresentados ao personagem Lester, um menino atingido pelas incertezas da vida que vai morar com seu tio, um homem do campo, de vida sofrida, mas que tem um amor incondicional pelo sobrinho. A relação de confiança e de amizade dos dois é posta à prova com a chegada de um terceiro personagem na trama. Dali, vamos para Histórias de Fantasmas, onde conhecemos de perto 2 irmãos, os irmãos LaBeouf, jogadores de hóquei, e somos espectadores de toda sorte de acontecimento da vida dos dois até a velhice. Quando um deles precisa de cuidados de uma enfermeira, passamos a entender que a vida é realmente feita de escolhas e que muitas das decisões que tomamos acabam punindo pessoas que amamos. Por fim, chegamos à história da própria enfermeira, uma mulher que cuidou de um dos irmãos LaBeouf, no conto anterior.
Ela é o exemplo de mulher batalhadora e compreensiva, e sua história acaba unindo as pontas das outras duas de forma que talvez só Jeff Lemire sabe contar. Então essa aqui, com certeza absoluta, foi a minha melhor leitura do mês de janeiro que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que tenha gostado, ative o sininho para notificação e fique ligado nas próximas dicas de quadrinho que a galera do Yellow vai trazer para você. E aí, pessoal que acompanha o Yellow Talk, eu vim aqui hoje para falar sobre as melhores leituras de janeiro. E dentre elas, eu separei um quadrinho da editora Veneta. Esse quadrinho é o Ghetto Brother. Ghetto Brother é um quadrinho de Julian Volov e da Cláudia Allerin, e nele nós vemos a história real, a história do Benji Melendez, o líder do Ghetto Brother, uma das maiores e mais numerosa gangue de Nova York, do Bronx. O Benji Melendez foi o responsável por instaurar a paz entre as gangues, levando paz também para a comunidade onde eles viviam no Bronx, ao perceber que o inimigo era outro, que ao invés de lutarem entre si, né, já estavam morrendo muitas pessoas, a violência já tinha saído do controle, não só entre as gangues, mas entre as pessoas daquela comunidade. Então, o Benji acabou percebendo que o inimigo, na verdade, era o sistema. Era um governo que não estava ali para governar pelas pessoas pobres, negras, imigrantes, e que, enquanto eles continuassem lutando entre si, esse inimigo ia estar sempre à frente deles, ia sempre vencer, porque eles estariam num lugar onde eles queriam que eles estivessem, à margem da sociedade. E a partir desse acordo de paz que foi selado naquele dia, muitos movimentos começaram a surgir dali. Antes, os jovens que, para se sentirem livres e salvos ali no Bronx, eles acabavam tendo que se unir a uma gangue para serem protegidos, já não precisavam mais desse subterfúgio e poderiam andar livremente pelo local. Então, a partir dali, muitos movimentos culturais começaram a surgir, como o grafite, movimentos de dança e o hip hop que nós conhecemos até hoje. Então, tudo isso acabou surgindo desse acordo de paz selado pelo Benji Melendez. É uma história muito bacana, uma história bem real, traz relatos do próprio Benji e de outros líderes da gangue também. Até os desenhos feitos da Cláudia foram baseados em fotos cedidas daquela época, não só pelo Benji, mas como por outros membros da gangue também. Muitos deixaram a gangue e entraram para esses movimentos culturais da época de música, dança, grafite. Então foi muito bacana aquilo que aconteceu ali, foi realmente um marco naquela época e que repercute até hoje. Infelizmente, eu não tinha conhecimento de nada disso antes de ter lido esse quadrinho, por isso eu recomendo demais. É muito bom ler uma história que tem assim um pano de fundo de realidade, e Ghetto Brother vale muito, muito a pena a leitura. E é isso. Essa foi minha melhor leitura de janeiro. Ghetto Brother, da editora Veneta. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí das resenhas dos meus amigos. E se gostou, deixa o like marotinho pra gente, compartilha o vídeo, comenta, curta, mande para os amigos e deixe aí os comentários quais foram as melhores leituras que vocês tiveram ao longo do mês de janeiro. Em março tem mais leituras do mês passado, beleza? Valeu, aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!